Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionista. O canal Conexão Nutricionista, ele apresenta entrevistas com diferentes nutricionistas das diversas áreas da nutrição, com o intuito de conectar todos esses profissionais da área. E na nossa entrevista de hoje, vamos estar conversando sobre um case de sucesso maravilhoso, né? E um pouquinho sobre o CAI, com a doutora Elisete Ioko Uezu Kazer. Olá, Elisete, tudo bem? Olá, Conexão Nutricionistas. Olá, Paulo. É uma honra receber o convite deste canal. Estou muito feliz. Gratidão. Gratidão Eu também quero por falar. ter aceitado para participar e aceitar esse convite. Vamos falar um pouquinho sobre a Elisete. Ela é nutricionista pela Faculdade de Mogi das Cruzes, fez pós-graduação em administração, mas com ênfase em gestão de pessoas, fez um curso de liderança também, foi conselheira do CAI, que é o Conselho de Alimentação Estudantil, é palestrante, é docente, bastante coisa, hein, Elisete? Um grande foco também a UAM e a UPR, correto? Correto, correto. Doutora Elisete, como surgiu a vontade de ser nutricionista, né? O que te motivou essa escolha, visto que a profissão de nutricionista não era tão conhecida, tão difundida, tão ampla como ela é hoje, né? O que te motivou a escolher a nutrição? Olha, eu estou formada há 39 anos, ou seja, então há 43 anos eu escolhi fazer a faculdade de nutrição. Então, eu venho de uma família, assim, muito grande, né? 9 irmãos, eu sou a sexta de 9 irmãos, uma família grande, papai e mamãe, 11 pessoas, né? E papai e mamãe trabalhavam na chácara, então, desde os meus 4, 5, 6 anos, eu e os meus irmãozinhos pegamos o maço de verdura ali para colocar num tanque com água, ou seja, lá atrás a gente já sabia, né, como manter o vegetal fresco, né? Isso tudo de experiências passadas aí por papai e mamãe. E aí, com 10 anos, eu comecei a trabalhar na feira, né? A gente nem conseguia, com o tamanho da mão, amarrar salsinha e cebolinha, né? E foi aí que eu fui aprendendo o nome das verduras, dos legumes, né? E, é claro, né, sempre apoiada pelos meus irmãos mais velhos, né? Muito protegida, tudo, né? Enfim, né? São quantos irmãos? 9, 8, né? Nós somos Também. uma família de 9 irmãos, né? Então, eu fui a sexta. Então, tem 5 acima de mim que me passaram muitas experiências. E, assim, esse amor, esse carinho pelos alimentos vem dos meus pais, né? A, o respeito pelo alimento, pela terra que nos dá o alimento, tudo isso foi passado, né? Pelos meus pais, pelos meus irmãos mais velhos e pelo qual eu agradeço sempre. Então, já naquela época, os meus pais, a minha mãe, ela não cortava picadinho com a faca, ela rasgava as folhas. Então, você fala, né? Nossa, lá atrás já se tinha a ideia da oxidação dos nutrientes, tal. Quanto menor o contato com a faca, né? E naquela época não tinha faca de inox, era faca de ferro, aço carbono, tudo, né? Então, aí eu fui pegando o gosto por alimentos, por tudo isso. E eu queria uma faculdade, estudei em escola pública, né? Até o colégio, naquela época era colégio, não ensino médio, e, e eu queria algo que eu tratasse com pessoas, né? Mas que eu não tivesse que ver sangue, né? Dentista, médico e tal. E aí eu me empolguei, né? Nos livrinhos ali da FUVEST,
pela nutrição, porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se alimentar, ou para manter a saúde ou para a recuperação da saúde. Então, embarquei nessa e foi assim uma escolha felicíssima, né? Nesses 39 anos de atuação na área, nunca me arrependi de ter feito, faria de novo a faculdade e caminharia todo o meu processo aí de nutricionista novamente nesse trajeto, que foi assim, às vezes muito difícil, às vezes com medo, mas sempre, sempre de muito conhecimento e muito gratificante, muito, muito gratificante. Pelas pessoas que eu encontrei no caminho, por tudo que me ensinaram. Isso é ótimo, é sempre reconhecer a nossa trajetória às pessoas que agregaram, né? Que nós somos um livro, né? Quem fez parte Sim, desse livro, né? A gente sempre temos que relembrar, né? Com toda essa experiência que você teve, quais os maiores desafios na administração de uma cozinha? O seu grande foco sempre foi o AN e o PR, né? isso. Eu trabalhei, assim, o meu primeiro emprego foi na GR, né? Foi como a gente diz, numa concessionária, né? E assim, e eu agradeço muito ter trabalhado lá durante meus 5 primeiros anos. Eu aprendi muito. Eu acho que assim, todo mundo que trabalha, que vai para essa área, deveria trabalhar numa empresa, numa concessionária, porque lá você aprende toda a parte de custos, que é extremamente importante, a parte de per capita, a parte de redução, né, de custos, como fazer isso de uma forma que você reduza o custo, né, mas tenha um cardápio equilibrado e que agrade o seu cliente, né? Parece 3 desafios enormes, né? Mas você aprende, né? Você aprende muito com a tua equipe, você aprende muito com os colegas ao redor, né? E foi muito importante e é algo que eu levo assim para todas as minhas áreas de atuação. E assim, um desafio muito grande na administração é assim, se o fornecedor não te traz a mercadoria, você dá um jeito, você pega o cardápio do dia seguinte, transforma, né? Acabou o gás, você usa o forno rational, né? Mas equipe formada de pessoas com expectativas diferentes, com sonhos diferentes, mas que, juntando esse grupo, todo mundo tem que ter o mesmo foco, que é fazer a melhor alimentação para servir para o teu cliente, interno ou externo, né? E eu acho que esse é um grande desafio, você conhecer o teu colaborador, né? E pegar o que ele tem de melhor para oferecer, né? Eu já tive casos de colaboradores que não queriam sair da área da panela, porque ele não queria se expor, né? Já tive colaboradores que estavam na área da limpeza e que de repente estavam fazendo curso de confeitaria. E veio falar comigo se eu podia dar uma chance. Meu Deus do céu, o confeiteiro é um colaborador muito difícil de você treinar, né? Acertar aqueles doces, que sejam um manjar, que seja um curau, né? Então, assim, você percebe, e aí você tem que conversar com eles, né? Não é chegar, pegar a bolsa, ir na tua sala e só isso. Chega, dá bom dia para todo mundo, né? Conversa, almoça com eles, brinca, fala da novela, fala do Big Brother, né? Terá Fala da uma música. sintonia, né? Ter essa É, sintonia com toda a equipe é fundamental para ter bons resultados, né? E mas isso, mas essa isso. sintonia, ela é muito difícil, né? Como ter essa sintonia? Falando parece fácil, mas no ambiente assim, como fazer isso assim, ter sintonia?
Então, isso, o que você faz não pode beirar a uma falsidade, que você tá lá como dizendo, esse cantor sertanejo, tal. Não, é legal, você sabe a música, né? E quando você não sabe alguma coisa, pede para o pessoal te explicar. Mas isso tem que ser assim, de coração. É você sentar com o pessoal, é perguntar do filho, é perguntar da esposa que fez uma cirurgia, né? É talvez visitar a criança que nasceu, né? E desejar que Deus abençoe, né? O caminho daquela criança. Então, isso você cria vínculos, porque você passa a maior parte do tempo com a tua equipe, né? Você volta para casa para tomar banho, dormir, preparar o jantar para tua família, não é? E 6 horas da manhã você já está de novo. Então, assim, se aquilo não for agradável para você e para tua equipe, então não vale a pena, né? Então, Uma todo frase que mundo. você comentou foi sobre emoção. E a nossa profissão é de emoção, né? Acho que dependendo do segmento que vai, a emoção sempre é presente. Qual experiência de emoção que você teve na sua trajetória profissional que te Nossa, marcou assim? de emoção. Foram várias de emoção. É, teve um caso numa montadora, né? Na Bahia, que a gente fez um open house e para mostrar a casa nova, né? Então, os colaboradores, as famílias, os filhos, né? E no final, a gente ficava lá na porta, todo o grupo organizador, né? É... obrigada por ter vindo, tal, né? E veio uma senhora, assim, me deu um abraço, falei, posso te dar um abraço? Falei, claro, eu adoro abraço, tal. E ela falou, obrigada. Falei, obrigada por ter vindo. Ela falou, não é por esse evento. Eu falei, não, por que que é, né? Não, por esse evento também. Mas é que o teu filho brincou com o meu filho. Eu falei, mas são crianças, crianças devem se juntar, devem brincar juntas, né? E o meu filho, na época, acho que tinha 6 anos, e é claro, não tem, não tem discriminação, crianças são puras, né? Eu falei, obrigada, então sempre que quiser, pode trazer seu filho aqui, que eu trago o meu e eles vão brincar, tá bom? Né? E teve outros lances, né? Por exemplo, teve uma enchente que teve numa das unidades na cidade, em Itajubá, isso foi há muito tempo, acho que em 98, e a cidade, a unidade ficou com água em todo o maquinário, muitos colaboradores perderam roupa, perderam muita coisa. A cidade ficou sem água potável. Então, o que que a gente fez? Dentro do restaurante, nós organizamos uma campanha para recolher roupa, calçado, mas aí eu escrevi, né? Só coisa boa que dá para usar, não pode ser coisa que vai jogar, né? Então, coisa boa que dá para as pessoas usarem. E no meio disso tudo, mandamos, claro, né? Sempre organizando com a equipe de RH, e não tinha água potável lá. Então, eu pedi para o meu fornecedor de água mineral lotar um caminhão e levar para lá. E eu falei, você não pode colocar nenhum adesivo que você está levando alimentos, porque os caminhões estavam sendo saqueados na estrada. E eu falei, você só viaja de dia. Eu falei, e eu não posso colocar um segurança com você, né? Situação. E a água foi e a gente entregou aí mais algumas vezes, né? Então, assim, são experiências que vão muito além de um prato de comida, né? Envolve pessoas, envolve manutenção da vida, envolve sobrevivência, né? Então, é legal assim, porque quando dá um desafio assim, Lisete, o pessoal lá tá sem água. Espera aí, não dá para mandar um caninho para lá, mas vamos mandar de uma outra forma, né? E várias outras experiências gratificantes, muito gratificantes.
Agora, pegando o ponto contrário, da emoção para a nossa zona de desconforto, né? Teve alguma situação que você saiu da sua zona de conforto? Nossa, assim, de bate-pronto, eu lembro de duas greves, assim, né? Quais? Uma foi Que época? numa... São três greves, né? Uma foi numa empresa de sobremesas super geladas, em que eu era, né, da concessionária que administrava o restaurante, e para mim e para algumas poucas pessoas, eles deram uma entrada, que não era a entrada principal, né? Para a gente poder entrar e preparar a refeição. E só poucas pessoas, né, entrariam. Pessoal de manutenção, algum gerente e tal. Isso para mim foi muito bom, porque a empresa, né, o meu cliente, ele demonstrou credibilidade na minha pessoa, na minha ética e no da minha equipe, né? Então, assim, tinha pouco tempo de formada, quanto? 3 ou 4 anos. Então, para mim foi uma experiência muito grande, porque credibilidade, eu entendo que seja uma coisa difícil de conquistar, né? E você consegue pelas tuas atitudes, né? Pelas palavras e pelas atitudes no transcorrer. Participar de uma greve, o clima da empresa tá diferente, né? Nossa, é uma tensão constante, né? E você não tem assim um lado para ficar, porque quem está pleiteando tem direito e a empresa também tem o direito de negociar, né? Uma outra situação também de greve, né, foi numa empresa de produtos químicos, na zona leste de São Paulo, e o sindicato dos químicos falou, olha, a greve marcada dia tal, quem está dentro fica, quem está fora não entra. Nossa. Eu estava dentro. 3 dias, Cárcere todos que... privado, quase, né? É, Nossa, é que se a gente parar para analisar o histórico, assim, as greves de antigamente eram mais agressivas, eram mais de protestos, eram mais fecha, sim, ninguém sai. Não é que nem as greves de hoje, né? Aí ficou 3 dias. 3 dias dentro, dormimos, comemos, nos alimentamos e alimentamos todas as pessoas que não podiam sair de lá, né? E foi assim, foi tenso, mas assim, no final de tudo, você reuniu o grupo, né? Agradecer e falar, olha, estamos todos no mesmo barco, na mesma situação. Então, assim, tinha pouca gente na cozinha, era uma empresa concessionária que estava fornecendo, nessa época eu era o contato, vamos ajudar a lavar salada, vamos ajudar a porcionar sobremesa e, sabe, realmente mostrar que todos nós, né, estamos juntos, né? O pessoal do sindicato entrou lá, pediu pão, nós entregamos pão, não é? Os dirigentes sindicais. E assim foi. E numa outra empresa, né, de eletrodoméstico, já na região de São Bernardo, né, tinha acabado de, tinha acabado de reformar o restaurante. E você sabe que verba para reformar, para comprar equipamentos, é uma coisa mais complicada, né? E eles derrubaram os portões, tudo, e toda a equipe da cozinha, do RH, saiu com proteção policial. Sabe quando faz assim com Sim. escudo? E você, Mal deu vamos tempo lá. de tirar. Mal deu tempo de tirar. Realmente saiu da sua zona de conforto mesmo. Eu não esperava que essa zona de conforto fosse tão assim. Nossa, Foi. A minha equipe, assim, de bota, uniforme, né? Não deu tempo de pegar nada e todos nós fomos para fora da empresa, né? agora Claro que depois... para dar uma quebrada de gelo e uma situação engraçada, assim, teve assim, Ah, tem, né?
Isso Sempre tem uma depois o situação pessoal me engraçada conta. que a gente sempre guarda, né? Qual que você lembra, assim? Então, eu tenho o hábito, né, de chegar na empresa, né, já ponho o meu sapato de segurança, né, ponho a touquinha, tira brinco, relógio, anel, pulseira, tudo que tem para tirar, ponho o meu avental, lavo as mãos, né, e saio cumprimentando toda a minha equipe. Toda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E nesse giro, eu já sei se a carne está atrasada, se a salada tal, o que mudou, não é? A Faz gente todo já. um checklist. Acho que todo Isso, já dá o ágil sem a PL tem prancheta, que ter esse hábito para analisar o seu ambiente de trabalho. Uhum. isso. E aí tinha um grupo lá descascando ovo, que no dia ia ser uma salada de ovos, alguma coisa assim, a gente fazia os ovos. Fui, e eu parei bem do lado de um colaborador e ele estava assim com a boca fechada, tudo bem, tudo. E eu demorei para sair. Aí depois, mas muito tempo depois, o pessoal falou assim para mim: um colaborador, ele pegou um ovo e pôs na boca, ia comer. E o pessoal avisou: não faz isso, que a Elisete está chegando. Estou ouvindo a voz dela. Não, dá tempo de comer. Aí eu virei e apareci. O que ele fez? Ele enfiou o ovo inteiro na boca quente. Deve ter queimado, né? Esôfago, garganta, tudo. Mas tudo depois virou uma brincadeira. Naqueles dias lá que a gente almoça junto com o pessoal, depois que me contaram, eu falei: eu tenho um presente especial para você, para esse colaborador, né? Eu estou trazendo uma dúzia de ovos quentes para você. Então, assim, depois virou piada, mas aí ele pediu desculpa, porque realmente sabia que não podia comer nada dentro da cozinha, né? Basicamente, Enfim, é uma regra, né? Às vezes o Nutri, ele é tido como o xerife, tudo, mas tem todo tipo de um conceito, de regras, né? Durante esse bate-papo, doutora Elisete, você comentou de gestão, autogestão, todas as formas de administração de uma UAM. Você trabalhou? Conta sim. um pouquinho. O que é essa diferenciação? Qual a visão que você teve desses modelos, né, de administração de uma UAM? Então, olha, para você administrar uma UAM, você tem assim, você pode contratar uma empresa terceirizada, né? Essa empresa, eu já passei pelos 3 tipos, tá? Então, eu já fui de uma empresa terceirizada que trabalha dentro da casa do cliente. Então, essa empresa terceirizada, normalmente, depende do contrato, né? Entra com alimentos, mão de obra, né? E a empresa que te contrata, que no caso é chamada de contratante, ela te dá a área física, os equipamentos, os facilities, né? Que é água, energia elétrica e gás, né? Então, a empresa vem com a mão de obra, com os alimentos, transforma tudo aquilo em refeição, entrega para o cliente e cobra um valor X, né? Aí você tem um outro trabalho, e dentro desse trabalho de terceirizado, tem vários tipos de contrato, né? Sempre ao gosto do cliente, né? Aí eu trabalhei também como interface, como contato entre uma empresa terceirizada e a empresa contratante, ou seja, eu era responsável pela execução do contrato, tá? E aí também já fui de autogestão. O que é uma empresa autogestão? Todo o maquinário, facilities, colaboradores, a compra de matéria-prima, dos alimentos, enfim, é tudo de uma mesma empresa, né? Então, assim, o que você ganha com tudo isso, né? Normalmente, uma empresa terceiriza esse serviço porque não quer que esse número de colaboradores da cozinha,
da segurança, da limpeza, entre no headcount da empresa. Então, por exemplo, uma empresa fabrica 1.000 produtos por dia. Então, ela vai dividir ela vai dividir esse número de produtos pelo número de funcionários, colaboradores fixos, tá? Então, se dentro dessa área de que pode ser terceirizada tem 200 pessoas, então você divide 1.000 por menos 200 pessoas. Se ele tem, por exemplo, 200 pessoas. Então, é isso que uma empresa faz. Por isso que terceiriza, né? E numa autogestão, tem algumas regras, por exemplo, não, eu prefiro que todos os colaboradores dessa empresa, com tudo que tem para oferecer, seja contratado, seja CLT por esta empresa. Então, depende muito do perfil da empresa e do que eles têm como meta, tá? Mas o importante é dizer, né? Não existe empresa terceirizada ruim. Existe, sim, um contrato que às vezes não tenha sido bem elaborado, tá? Então, não adianta você contratar uma empresa com um contrato bem, como diz, bem rústico, né? Onde tenha uma carne, uma salada, tal, e você exigir que ele sirva filé mignon, se não está no contrato, não é? Então, esse tipo como diz, de atividade, de reclamações, acontecem sempre. E aí, quem é ruim é a empresa terceirizada. Não, é de ambos, né? Porque a empresa que contratou o serviço também tem que prezar por um bom contrato, né? Então, é por isso que há necessidade de um profissional que entenda de alimentação, de per capita, de custos e de diferentes formas de contrato, tá? Porque aí você entrega na mão do nutricionista, tá? E ele vai administrar, vai gerenciar, vai fazer tudo isso, independente se terceirizado ou se autogestão, né? Mas Geralmente em eu acho o todo Nutri, ele tem mais liberdade na autogestão, né? Ele escolhe o fornecedor, ele escolhe aonde compra, ele escolhe quem contrata, quem demite. Acho que a autogestão, o nutricionista se sente mais completo, seria a palavra certa, assim? Sim, você tem um trabalho que você pode projetar a longo prazo, principalmente no desenvolvimento da tua equipe, porque como chama o headcount? Não, não, não. Quando você troca muito os funcionários, o Grande. turnover, Isso, o né? turnover. Uhum. É muito alto numa empresa terceirizada. Por quê? Porque as pessoas ficam 6 meses, um ano, na maioria das vezes, tá? Sim. E numa empresa de autogestão, as pessoas querem uma carreira, né? Então, você, como gestor, você consegue fazer um planejamento a longo prazo, inclusive do desenvolvimento da tua equipe, de cada colaborador. Tá? Isso não quer dizer que você não consiga fazer isso numa empresa terceirizada. Faz sim, mas para isso você tem que dar uma série de, como dizer, de benefícios em troca, tá? Então, de repente, você tem um cozinheiro muito bom lá e que ele recebe uma proposta de uma autogestão e vai embora. E aí, o seu planejamento vai por água abaixo, né? Uma E das dizer que a grandes maioria dos pilares, assim, contratos é terceirizado hoje, né? sim, sim. Um dos grandes focos assim do nutricionista é elaborar projetos, né? Geralmente está na cozinha, o dono sempre fala: vamos elaborar um projeto para evitar desperdício, vamos fazer um projeto para treinamento do pessoal, mas muitas vezes esses projetos não saem do papel na execução como foi idealizado, né? Ocorreu alguma situação, né? Que a execução do projeto não foi tão bem aceita?
Teve Tive, alguma história assim? infelizmente. Teve uma história assim? Numa... Teve. É até engraçado, né? Mas a gente que eu digo, né? Porque eu e a minha A equipe, porque eu equipe, com sozinha não certeza. faço nada, Com né? certeza. Então, todo o projeto, antes de liberar, e até antes de mostrar para a gerência, né? De RH, normalmente é quem a gente está ligado, eu combinava isso com a minha equipe, né? E eu falei, olha, nós vamos tirar o saleiro da mesa, nós vamos colocar sal sachê, né? Então, fizemos isso tudo. E aí vem um outro detalhe, né? Eu era responsável também pela cesta básica da empresa. Então, compunha a cesta básica, né? E aí mandava entregar na casa do colaborador. E aí, como a gente estava com a campanha para baixar o sódio na refeição, eu tirei 1 quilo de sal da cesta básica e expliquei para o meu gerente, expliquei para o pessoal, os dirigentes sindicais, porque eram todos metalúrgicos de São Paulo, né? Olha, nós estamos com a campanha para reduzir o sódio aqui no restaurante e na cesta básica para uma refeição, né? Durante 20 dias, tal, para 4 pessoas, tal. 1 quilo de sal é muito, então eu estou tirando, custa 80 centavos o sal, né? E eu vou trocar por uma lata de atum, uma lata de sardinha, enfim. Ok? Ok, tudo certo. Mas quem é que manda na casa do colaborador? É a esposa. Colaboradores. Ah. E aí começou a vir a reclamação, né? Cadê o sal? Onde já se viu, né? Cesta básica sem sal. E aí esse número de reclamações foi crescendo. Aí eu fiquei muito chateada, porque a diretoria de RH falou assim, Lisete, pelo amor de Deus, volta o sal. Então, eu voltei o sal, a sardinha ficou, o atum ficou, e Ou seja, a cesta básica ficou, o que era 80 centavos, né? Ficou um pouco maior, né? ficou um pouco É, maior. geralmente a campanha era para reduzir sódio, estava prevenindo o quê? Hipertensão, todas essas doenças que o excesso de sódio acarreta, né? Ah, tranquilo, né? Doutora Elisete, também teve um comitê de cidadania, na qual a doutora participou, onde o foco eram pessoas carentes, né? Como era esse projeto de cidadania? Olha, foi numa das montadoras, né? Foi extremamente interessante, porque eu, junto com todo o nosso pessoal do comitê, tinha gerentes, né? Colaboradores da administração, colaboradores da produção, né? E, assim, o que a gente fazia dentro das comunidades? Tinham várias frentes, tá? Então, a minha era a alimentação. Então, nós íamos em favela, nas comunidades, principalmente no entorno ali de São Bernardo, né? Normalmente, junto de uma igreja, tal. E eu falava sobre alimentação, sobre higiene, sobre como guardar alimentos na geladeira, né? Que não necessariamente precisava comer carne todos os dias, que eles podiam comer a soja, o grão de bico, etc, né? Opções. Então, assim, dando sugestões, né? Isso foi muito interessante. E nessa mesma empresa, a gente fez a campanha de redução do desperdício, né? Na verdade, eliminação. Foram frases de efeito durante vários meses, né? E ao longo de 6 meses, nós pesamos, né? E a gente colocava num cartaz nos restaurantes, né? Ontem desperdiçamos tantos quilos de alimentos, porque o self-service, né? As pessoas acabam primeiro, né? Com os olhos, tudo aí acabam enchendo o prato. Fazer uma educação nutricional, fundamental. Isso. Mas olha, Paulo, foi incrível. No segundo dia, isso já começou a surtir efeito e já reduziu o desperdício.
ao final de 6 meses, nós contabilizamos, né, tudo a gente transformava em alimento seco, porque a gente pesava o alimento já produzido, né, que sofreu o processo de cocção. Então, nós conseguimos 4,5 toneladas de alimento seco, o que daria muito mais em quilos de alimento preparado, né? Arroz, feijão, essas coisas. E aí a gente fez a doação para instituições que o próprio Comitê de Cidadania indicava. Então, nós fornecemos para a casa de idosos, né? As creches, os asilos, né? Então, foi uma campanha que, assim, vai muito além de você servir um prato de comida, porque ele envolve uma responsabilidade social, né? Eu tenho para comer, né? Então, por que eu vou jogar fora, né? Não é simplesmente a empresa está pagando, então eu tenho direito. Não, você tem o direito de comer o que te satisfaz, a quantidade que te satisfaz. Você não tem o direito de jogar fora o que um colaborador do outro lado fez com bastante carinho, com amor, com respeito e colocou a energia dele para transformar aquele alimento, né, na refeição que te serviu, né? Então foi muito interessante e participar, ir nas comunidades, né? E eu levava, inclusive, como era sábado e domingo, eu levava, inclusive, meu marido e meu filho. Meu filho Opa, brincando com a participar galera, junto, com para certeza. participar junto. Meu filho brincando com a galera e eu Sim. orientando o pessoal. Eu acho ótimo. Hoje em dia existem, mas não tem tantas empresas que têm essa atenção, esse olhar, né? Vamos criar um projeto na empresa, mais social, né? Não está tendo muita essa criação. Muito bacana esse projeto. E de lá foi para o CAI, né? O CAI é um programa maravilhoso, que é o Conselho de Alimentação Estudantil, né? O que é Escolar. esse escolar? Esse projeto, o que você vivenciou? Qual é os fundamentos dele? Como é que foi parar lá? Nossa, foi um convite feito, né? Hum. E já depois de aposentada, né? Porque eu me aposentei, fiquei tranquilinha, né? Sempre fui muito atuante nessa área, nas áreas, né? De UAN. Então, quando veio o convite para participar do CAI, todos que atuam no CAI, eles são voluntários, né? CAI é um Então, programa assim, social? é um programa assim, é o Conselho de Alimentação Escolar, tá? Vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Então, eu fui convidada por este grupo para participar. E o que a gente faz? São 42 membros, né? São nutricionistas, diretores de escola, professores, né? E pais de alunos, né? Porque a merenda escolar é uma das maiores do mundo, pelo montantes, né? São mais de 1 milhão de alunos que frequentam as escolas, que vai desde a pré-escola e vai também no EJA, a escola de jovens adultos, né? Que é a parte de alfabetização, que isso acontece no período noturno, né? Então, assim, tem toda uma tratativa que não é simplesmente um biscoito e um copo de leite, tá? Então, quando a gente fala nessa pandemia, né, que as crianças estão com déficit de alimentação, isso é real, porque a alimentação na prefeitura de São Paulo, ela é composta de arroz orgânico integral, feijão, né? Uma proteína, e é carne, as carnes muito, muito boas, frango, peixe, né? Os legumes refogados, uma salada crua, né? A fruta, né? Então, assim, fruta é melão, é manga, é abacaxi, que é para a criança ter um contato com todos esses tipos de frutas, tá? É uma alimentação
cujo cardápio foi desenvolvido pelos nutricionistas, né, da prefeitura, e o CAI formado com 42 pessoas, o que a gente faz? Tem uma reunião mensal e 2 visitas por mês, né? As E escolas, assim. nas escolas. Na É. verdade, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente observa, na verdade, é como se fossem fiscais de que a alimentação que foi comprada, que está sendo paga para aquele prestador de serviço da prefeitura, está realmente sendo cumprido, né? Então, já chegamos em escolas que tinha arroz e batata para as crianças. Chegamos em escola que tinha uma dúzia de banana para 60 crianças. Cada criança tem que receber uma banana, não 1/3, 1/5 de banana. Em contrapartida, tivemos, assim, gratas surpresas, né? A gente fala grata surpresa, assim, porque o terceirizado da prefeitura está cumprindo rigorosamente, tá? Então, isso vai muito da liderança daquela equipe, da liderança da escola, em que realmente as crianças sejam tratadas, né, com amor, com respeito, e que, assim, elas têm direito a receber aquela alimentação, porque a prefeitura comprou este serviço com aquele cardápio, tá? E E parar os para pais, pensar, para muitas crianças carentes, a refeição da escola chega a ser a refeição principal que ela tem, né? exato, porque tem crianças que ficam em tempo integral, tem escolas com tempo integral, e que eles chegam e tomam um café. Depois vão, tem uma aula, e depois tem o almoço. Então, tem crianças que não conseguem ter foco, prestar atenção, porque a barriguinha está roncando de fome. Então, assim, é incrível que numa cidade, num estado mais rico do país, a gente tenha esse tipo de problema, né? Mas é o que acontece, né? E assim, e o CAI, ele tem as delegacias regionais de ensino, né, em diversos pontos da cidade, e nessas DREs, que a gente chama DRE, também tem nutricionistas, que vão a todo instante fiscalizar e supervisionar as escolas. Então, assim, além das DREs, dos nutricionistas das DREs, vai o CAI também, monitorar, supervisionar, e muitos dos nossos relatórios do CAI, eles acabam indo para Ministério Público, tá? Porque a gente encontra algumas situações, ralo aberto, cozinha não ventilada, a própria situação com o alimento, né? Data de validade vencida, latas estofadas, e que isso é ruim, né? É um crime contra a alimentação da criança, né? Então, essas coisas, e tudo evidenciado, tá? Tudo evidenciado, e todos os relatórios, eles são registrados e tem a assinatura do diretor da escola, de quem acompanhou, né? E da empresa terceirizada. Também tem essa parte da obrigatoriedade da agricultura familiar, né? É uma ideia ótima também. Fantástico. Agricultura familiar orgânica, tá? Então, a escola compra, né, de agricultores ali no entorno, ou seja, uma escola da Zona Leste não vai pegar de um fornecedor de parelheiros, né? Porque tudo isso acaba impactando. E por que agricultura familiar? Porque você incentiva, né, o comércio local, né? Então, assim, pelo CAI, nós fomos visitar os armazéns frigoríficos, né, onde são armazenados as compras de perecíveis, as compras de não perecíveis, né? Então, assim, quem, né, na nossa família, na nossa casa, tem arroz orgânico, macarrão integral, né? Uma ideia O, ótima.
a banana de uma agricultura familiar orgânica. É bom Né? saber que tem projetos que funcionam, não é só críticas, né? A doutora comentou de Parelheiros. Parelheiros é uma região bem extremo de São Paulo. Lá tem escolas que ficam perto de povos indígenas, assim. Você chegou a conhecer algo assim? Sim, Como foi essa sim. experiência, assim? Então, a Prefeitura de São Paulo, além de fornecer refeição para os alunos, também tem um grupo chamado CECI, Centro de Educação e Cultura Indígena. Onde? Em Parelheiros mesmo? Fica em Parelheiros, e nós do CAI formamos um grupo e fomos visitar a tribo Tenondé Porã. E assim, é muito peculiar, porque assim, por exemplo, tem 200 alunos inscritos, né, na escola, mas fornecemos para 400, 500, 600 pessoas. Por quê? Porque lá a mãe do aluno, e se tiver uma outra criança, também toma refeição junto. Ah, E mantém outra, esse vínculo entre eles, né? exato, mantém o vínculo e sempre respeitando a cultura indígena. Então, assim, o cardápio é feito, mas ele é adaptado, né, para que não tenha a diferença entre a refeição que ele consome na escola e quando ele vai para casa, né? Assim, Respeito, né? É um respeito. então, assim, quem imaginaria? Porque normalmente a gente fala, ah, para onde está indo o nosso imposto? Para onde está indo o nosso imposto? Nesse caso do CAI, da alimentação escolar, a gente vê realmente um resultado gratificante, né? Quem Alimentando abastece crianças. o CAI? O PNAE tem algo a ver em termos de verba ou é 100% a Prefeitura de São Paulo? Não, não. O CAI, a alimentação, ele vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é federal, tem uma parte que é do governo estadual, mas a maior parte é da Prefeitura de São Paulo, tá? Que, que, que fornece, né, o subsídio, ou seja, o dinheiro, né, para esse programa. É um programa belíssimo, belíssimo. E é uma pena que durante essa pandemia as crianças tenham ficado sem a refeição. Essa pandemia, ela trouxe uma necessidade de criação, de inovação, de pensar. E por falar na pandemia, teve um consenso na qual a doutora participou, que pensou no próximo, no profissional de nutrição, né? É um consenso de food service, né? Esse consenso já está pronto? Já? Ah, olha aí. Esse consenso de food service, ele deu diretrizes, ele deu passo a passo de como o profissional de nutrição deve se portar pós-pandemia e na pandemia, né? Poderia explicar melhor esse projeto, esse consenso? Como surgiu a ideia? Então, essa ideia do consenso veio a convite da nossa querida Andréa Esquivel, né? Que teve essa luz, né? E nos juntamos em 11 nutricionistas. Todos 11, convidados por ela, isso, certo? né? Que já trabalhamos em UAN, UPR, e qual era o objetivo, né? É assim, nessa pandemia surgiram tantas coisas, tantos produtos para serem utilizados, né? Põe tapete, tira o tapete, põe a cândida, não põe a cândida, põe ozônio, põe o túnel, né? É verdade. Então assim, Muitas fake news também, né? muitas fake news, muitas, né? Que é o que mais, né? O pessoal mais difunde, né? Então, o que a gente fez? Olha, você tem que usar máscara, tá? Então, a cada 2 horas, você tem que trocar, tá? Surgiram outras ideias disso tudo, né? Então, assim, uma coisa bastante, assim, peculiar que foi, o que foi? Olha, para você sanitizar,
você põe água, sabão, põe isso, põe ozônio, tem todos os produtos. Então, o que nós colocamos? Olha, quais sanitizantes? Este, em tal proporção, em tal ppm, tal, tal, tal. O que o consenso, né, chegou? A que conclusão? Se você lavar o básico, né, com água e sabão, se você usar água quente, melhor, água morna. E se você usar o cloro a tantos ppm ou a cândida de boa qualidade, você borrifar e deixar tantos minutos, isso está ótimo. Então, o consenso foi para isso, para que os nossos colegas nutricionistas, né, pudessem se basear. Olha, existe isso, mas aquele grupo lá está sugerindo fazer isso. Mas por que eles estão sugerindo isso, né? Por conta dos anos de experiência que a gente tem, por conta do nosso contato com Andréia Boanova, doutora Andréia Boanova e o doutor Enio, microbiologista. Aliás, os dois brilhantemente fizeram o prefácio do nosso consenso, né, o que muito nos Dois honrou. excelentes profissionais, eu sigo os dois nas redes sociais, né? Eles têm Sim. muito a acrescentar. Então foi para ajudar. Então, esse material é distribuído digitalmente, gratuitamente, para quem queira, né, tirar alguma dúvida. Basicamente, esse consenso, ele dá uma direção, um norte para o nutricionista que voltou para administrar, né, food service e se sente perdido, porque essa pandemia é algo novo, bastantes regras, bastante MPs que mudam, alteração, isso pode, isso não pode, e às vezes muitos nutris, meu Deus, o que eu faço agora? Esse consenso veio para dar uma luz para esse profissional da nutrição, né? Nossa, e para nós fazermos esse consenso, é assim, era a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do governo estadual, da vigilância sanitária. Então, a gente englobou todas as leis, decretos, portarias, que até o dia do fechamento do nosso consenso, ainda a gente estava pesquisando novas portarias. Então, assim, também foi muito gratificante fazer esse trabalho, porque a gente estudou muito. E o trabalho foi feito em duplas ou em trios para falar, olha, na minha unidade eu faço assim. Ah, na minha eu faço assim. Nossa, mas o que você faz também é legal, né? Então, foi assim como se fosse uma conversa com pessoas, né, de diferentes áreas de atuação. Tem gente que administra restaurante, em autogestão, em empresa terceirizada, tem gente que faz consultoria, né? Foi muito bom, foi muito bom. E tudo, e nenhuma vez nós nos reunimos pessoalmente. Foi tudo Momento virtualmente, louco que estamos passando de pandemia, por todas as reuniões digitais, né? virtuais. Foi. Virtuais. E para quem quiser adquirir ou ter esse consenso, como é que faz? Nós temos o nosso canal, tem no LinkedIn, Nutrir Consensos, né? E que lá está o nosso manual, o manual do consenso. Tem também o nosso canal no YouTube. Todos Tá bom? esses E no dados próprio eu vou estar canal, deixando na descrição do vídeo para quem quiser conhecer e ter. Tudo bem? perfeito, tá ótimo. Quais foram os profissionais que participaram desse consenso? Tem... Foram Ó, vários. vamos Além lá. da Elisete e a Andrea Esquivel, né, que foi a grande mentora desse projeto, Para quem teve não a Ana conhece Fanelli. a André Esquivel, tem uma entrevista no canal Conexão Nutricionistas com a André Esquivel. Tá maravilhoso, vale a pena assistir também. Eu já assisti. A Andrea é muito querida, né? Competentíssima, inteligente, né? Foi a Ana Fanelli, a Elizabeth Carriere, a Fabiana Borrego, a Glauci Gravena, Marli Bracioli, que também já
fez uma entrevista no canal Inaugurou o Conexão. canal, uma simpatia de profissional, de nutricionista e de ser humano. Isso. A Maria Cristina Almeida Pinto, carinhosamente chamada por Cris, por todos nós, né? O Ricardo D'Ameto, a Rita Forlan Pecorari e a Tereza Cristina Marci. Então, esses são os 11 profissionais, né? Para todos esses profissionais, gratidão, né? Por ceder um Exato. pouquinho do seu tempo nesse projeto, né? E ele também tem algo relacionado à mesa solidária também, né? É opcional, mas como que é esse projeto? Aquele que quiser participar, como é que faz? Então, como o consenso ele é gratuito, né? A gente fez de coração para ajudar os nossos colegas, para que os nossos colegas não passem apuro, certo? E se, Literalmente. é, e se tiver dúvida, liga para mim, liga para o Paulo, liga para a Andréia, né? O pessoal tem que entender que é uma comunidade de nutricionistas e que o teu sucesso é o sucesso de todo mundo, tá? E se um erra, nós não vamos massacrar, não é? Nós vamos ajudar. Então, isso é importante, né? Que a gente tenha um grupo de nutricionistas, 50, 60, 70 mil nutricionistas unidos num foco, num objetivo comum, né? E o que a gente está pedindo, né? Se possível, fazer uma doação para o Mesa Solidária, para o Tango Vigoda, Vico Tangoda. Vigo Tangoda, certo? Onde a gente também tem quando a gente manda o, o, o consenso, a gente também tem um bilhetinho lá, onde a gente orienta, né? Orienta, a gente não está pedindo nada, né? Que faça uma doação de R$10, R$5, R$20, né? Para um Mesa Solidária. É um projeto belíssimo o que esse chefe faz. Vale muito a pena conhecer. Gente, queria agradecer muito sua participação, doutora Elisete Kaiser. São 39 anos de muitas histórias, muitos desafios, saídas de zona de conforto, emoção, alegria, uma carreira completa. Você deve sentir muito orgulho, deve se sentir muito orgulho pela profissional que você é, pelo ser humano que você é, e a classe de nutricionistas deve ficar muito orgulhoso, porque falou de aposentadoria, mas está atuante ainda. A Elisete é alguém Sim. atuante, né? Estava trabalhando até um dia desses, com certeza. E que mensagem que você deixa, que frase que você deixa para a pessoa que está assistindo essa entrevista? Que eu sei que a área de nutrição é uma área complicada, é uma área competitiva, é uma área que nos faz pensar, né? Muitos formandos, será que eu continuo? Será que não? Não sou valorizado. Mas ao ver uma profissional com 39 anos, com todas essas histórias, com todas essas maravilhas, nos faz repensar, né? Que mensagem que você deixa? Paulo, eu esqueci de falar que depois de aposentada, eu fui trabalhar num time de futebol. Foi quando? Faz um tempinho? Foi agora? Foi o ano passado, né? Então, assim, trabalhar para uma empresa que trabalha numa Terceirizada. UAN para um time de futebol. Uma experiência belíssima, Teve né? contato com os atletas? Contato com atletas, é uma UAN, né? É uma Sim. UAN que fornece refeição para os colaboradores do clube e para os atletas do clube. E é um Uma time experiência nova, ou seja, mais uma vez saindo da zona de conforto, né? Então, totalmente, é uma coisa nova, sabe? Foi assim, muito intenso, intenso, porque você participar, né, quando os atletas ficam concentrados, dia de jogo, né? Gente, foi muito bom, tudo muito bom. O que eu quero dizer com tudo isso, né? É assim, é que a gente não tenha medo
de enfrentar os desafios que vêm na sua frente. Se veio para você, é porque você tem condições de fazê-lo, não é? E eu tenho, assim, muita gratidão. Gratidão pelos pais que eu tive, maravilhosos, que me ensinaram a lição de ética, de honestidade, de respeito com tudo, né? E respeito à família, principalmente, ao próximo, a todas as pessoas, né? Que todos nós somos iguais. Gratidão pela faculdade que eu pude fazer, pelos irmãos maravilhosos que eu tenho, pela minha família, pelo meu marido, pelo meu filho, até pelo Gohan, meu cachorrinho, né? Gratidão, assim, por todas as empresas pelas quais eu passei. E eu sempre falo, né, que cada empresa que a gente passa, a gente tem que levar a experiência boa que a gente passou. As que não foram boas, é uma lição aprendida de que daquela forma não deu certo, então tem que tentar de uma outra forma, né? E pelas pessoas, né? Pelos colaboradores da cozinha, pelos colaboradores das empresas, né? A gente aprende muito, 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 muito. Inclusive, Paulo, com os mais jovens também. Quem disse que é só os mais idosos, né? Que passam conhecimento. A gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, em todos os momentos. Então, assim, uma gratidão por tudo que tem acontecido na minha vida. É uma bênção. É uma bênção. E gratidão por ter aceitado participar dessa entrevista, por ter contado o seu case de sucesso para o canal, viu? Muito obrigado, viu? Tchau. Obrigada. Gratidão pelo convite. Obrigada, gente.